Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta que é no mínimo fascinante. Ela conecta uma vitamina super comum a uma nova esperança contra uma doença pulmonar bem grave. E a pergunta que guia toda essa nossa análise é exatamente esta. Parece simples, né? Mas a ciência por trás disso está revelando mecanismos biológicos super complexos e, mais importante, abrindo portas para novos tratamentos. Ok, vamos lá. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender bem qual é o problema. E o problema todo começa com uma cicatriz, mas não uma cicatriz qualquer. A doença da qual estamos falando é a fibrose pulmonar. Basicamente, o que acontece é que o tecido do pulmão começa a criar cicatrizes de um jeito excessivo, descontrolado. E com o tempo, esse tecido cicatricial vai endurecendo e tomando o lugar do tecido saudável, o que torna a respiração cada vez mais difícil. E para ter uma ideia do impacto disso, vejam só estas imagens do estudo. Foquem aqui na segunda linha, onde tem essa coloração azul. O primeiro painel mostra um pulmão saudável, normal. Agora comparem com o painel do lado, de um pulmão com fibrose. Toda essa área em azul forte é tecido cicatricial, é colágeno. É uma imagem muito forte que mostra o quanto a doença pode ser destrutiva. Mas olha só, no meio desse cenário todo, surge uma candidata bem surpreendente para ajudar a combater essa cicatrização. Uma vitamina que, na verdade, a maioria de nós já conhece muito bem. A gente sempre associa a vitamina D com saúde dos ossos, absorção de cálcio, e tá certo. Mas o que pesquisas mais recentes, como essa que a gente está vendo, apontam é para um tal de potencial antifibrótico. A grande questão que fica é como uma vitamina que ajuda os ossos pode combater cicatrizes nos pulmões. Para responder essa pergunta, os cientistas precisaram olhar mais a fundo. Eles foram investigar o que, afinal de contas, estava alimentando esse processo de cicatrização. Qual era o motor que fazia essa doença avançar no nível celular? E a chave da questão está aqui. As células que criam o tecido da cicatriz, os chamados miofibroblastos, entram num modo de hiperatividade. Elas não param de se multiplicar e de produzir colágeno. E como qualquer motor que trabalha a toda velocidade, elas precisam de uma quantidade enorme de combustível para continuar funcionando. Agora, olha que interessante o que esse gráfico mostra para a gente. Ele veio direto do estudo e compara o consumo de glicose. A barra da esquerda, das células de controle, mostra um consumo normal. Agora olha da direita, das células fibróticas. É muito mais alta. Elas estão consumindo uma quantidade gigante de glicose. Esse processo de queima rápida de açúcar é a famosa glicólise. E é ela que está alimentando essa máquina de fazer cicatriz. Bom, se eles já sabiam qual era o combustível, o próximo passo lógico era descobrir como desligar o fornecimento. Os pesquisadores precisavam achar o interruptor molecular que controlava tudo isso. E aqui está a grande sacada da descoberta passo a passo. Vamos lá. A glicose alimenta as células. Uma enzima chamada PFKFB3 funciona como o interruptor principal que liga essa glicose. Aí, uma outra proteína, a TK1, age como se fosse um dedo segurando esse interruptor na posição ligado para garantir que o combustível não pare de chegar. E é aí que a vitamina D entra. De um jeito incrível, ela age como se tirasse esse dedo do botão. Ela bloqueia a TK1, o que por sua vez desliga o interruptor PFKFB3 e pronto, corta a energia da cicatrização. Esse diagrama do próprio estudo ajuda a gente a visualizar esse caminho exato. Como a gente viu, a vitamina D chega e inibe a TK1. Sem a TK1, a PFKFB3 não é ativada. E com menos PFKFB3, a glicólise diminui, parando de alimentar a cicatrização. É um efeito dominó molecular perfeito. Olha, descobrir esse mecanismo todo em células de laboratório já foi um avanço gigantesco. Mas a prova de fogo mesmo era ver se essa teoria ia funcionar num organismo vivo, em um modelo que imitasse a doença em humanos. E os resultados foram impressionantes. Este gráfico aqui mede a hidroxiprolina, que é um componente do colágeno, ou seja, um marcador direto da quantidade de cicatriz. No grupo com fibrose, o nível está lá no alto. Mas olha o que acontece no grupo que também recebeu tratamento com vitamina D. A quantidade de tecido cicatricial simplesmente despencou. E se a gente voltar para aquelas imagens do tecido do pulmão, a história fica ainda mais nítida. Compara o painel do meio, que mostra a fibrose bem severa, com o painel da direita, do grupo que foi tratado com a vitamina D. A redução daquela área azul da cicatriz é gritante. É a prova visual de que a teoria funcionou na prática. Então, o que tudo isso quer dizer para o futuro? Essa descoberta não só desvenda um jeito novo de entender a doença, como também aponta para uma direção completamente nova de tratamento. As palavras dos próprios autores do estudo resumem perfeitamente o peso dessa pesquisa.
Eles concluem que tanto suplementar com vitamina D quanto criar medicamentos que ataquem diretamente a glicólise dessas células são estratégias muito promissoras. É uma abordagem totalmente nova para uma doença que tem poucas opções de tratamento. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Essa análise mostra como algo que a gente considera tão corriqueiro como a vitamina D pode ter papéis biológicos super profundos e inesperados. E aí fica a pergunta: que outros segredos incríveis para a nossa saúde podem estar escondidos em nutrientes do nosso dia a dia, só esperando para serem descobertos?